Então a gente vai dar continuidade agora na parte das equações desacopladas. A gente chega aqui. Então, voltando para o livro do Cook, Michael Cook, depois que ele finaliza aqui as equações na forma linearizada, então faz a simplificação aqui de outros termos, considerando uma condição de voo reto nivelado, trimado. Ele faz mais uma simplificação, a gente já tinha visto aqui as equações todas juntas, linearizadas, e depois faz uma outra simplificação. Essas equações aqui que ele obtém no final são as equações para pequenas perturbações, são as equações de movimento para pequenas perturbações relacionadas ou que tem como referência o eixo de corpo, que descrevem a resposta transiente da aeronave ao longo de uma condição de voo trimado seguido de uma pequena perturbação. Então essa perturbação aqui, quando a gente fala de pequeno, é bom a gente lembrar ali da curva CL por alfa. Então ela tem um range ali bem linear. Então você está voando com uma incidência de asa ali de 3 graus. E quando esse tipo de exemplo é relacionado ao aerodesign, então projetava ali para 3 graus de incidência. E ali você tem um ângulo de ataque, né, inicial, e tem o teu limite de stall. Então a perturbação vai ser aquela pequena, vai ser aquela em que quando você pega um seno, né, e multiplica e substitui aquele valor de ângulos em radianos ou em graus, e aquilo dá um valor muito próximo de 1, ao ponto de não afetar o resultado das equações. Então, quando essa perturbação é pequena, ela tem um impacto muito pequeno nessas relações que seriam não lineares. Geralmente quem traz ali são os senos e os cossenos das equações. Na medida que essa perturbação é pequena, significa o seguinte, que o resultado dessa substituição nesses ângulos vai sempre dar um valor 1 ou 0. 1 ou nulo. Isso daí, eu acho que eu tenho aqui no Miranda, ele faz essas... Fica mais claro matematicamente. Vamos voltar aqui. Em dado momento ele vai desenvolver aqui as equações. Então aqui a gente vê um seno, um cosseno. E aí ele faz as seguintes simplificações. Cosseno de alfa como um valor muito baixo é 1. Seno de alfa como um valor muito baixo é o alfa W. O L muito maior que D. Então esse range aqui das pequenas perturbações implica nesse tipo de simplificação. Então, por isso que você tem que ter como ideia do que seria uma pequena perturbação. Então, voltando lá no início da curva CL por alfa, uma perturbação de 12 graus é muito grande. Uma perturbação de metade, 6, já é um pouquinho complicado dizer se é grande ou não. Tem que substituir lá no seno ou no cosseno. Mas 1 grau, 2 graus, são valores menores que a gente pode estar considerando. Por isso que a gente está chamando de uma perturbação de pequeno valor, né? Small Input Disturbance. Tá bom, agora ele finaliza afirmando que elas são aplicadas de forma genérica e descreve um movimento dinâmico longitudinal e lateral, ou seja, está tudo acoplado. E agora a gente vai trabalhar no desacoplamento dessas equações.